Olá, sou o Lucinei, professor plantonista de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma questão da FUVEST do ano de 2016. Vamos ao enunciado. A partir das imagens a seguir, pode-se inferir a progressão do delta do rio Huanghe, Rio Amarelo, na costa leste da China, famoso pelo transporte de sedimentos, conhecido por loas. De 1989 a 2000, alterou-se consideravelmente a morfologia do delta, com o aparecimento de feições recentes, sobrepostas a outras, que levaram milhões de anos para se formar. Interessante, então, notarmos que o enunciado já nos dá que a foz desse rio Huanghe é uma foz do tipo delta, e que, com essa informação, temos elementos interessantes para responder à questão. Em destaque em vermelho, a posição em que o rio Huanghe ocupa no país, ficando próximo então ao Oceano Pacífico. Temos aqui dois destaques: o ano da imagem, 1979, e o circulado vermelho abaixo, apresentando então uma densidade populacional muito pequena nesse período. E ao observarmos a evolução da paisagem, já no ano de 2000, temos então um aumento dessa densidade populacional, intensificado pela urbanização, e em azul a expansão do delta, a expansão da área do delta do rio Huanghe. Vamos ao enunciado. Com base na comparação entre as imagens de satélite e em seus conhecimentos, assinale a afirmação correta. Alternativa A situação verificada deve-se aos efeitos das ondas e marés que comandam a deposição de sedimentos no delta, sem haver então influência continental no processo, já que a topografia costeira permite que o oceano alcance o interior do continente. Alternativa B, a modificação na morfologia deve-se às grandes chuvas que ocorrem a montante desse delta, e por tratar-se de drenagem endorreica, o rio carrega considerável volume de sedimentos grosseiros e blocos rochosos, que aos poucos depositam-se ao longo da costa. A alternativa A e a alternativa B nos dão dois elementos que juntos nos apontam para eliminá-las, no sentido de que, quando afirmamos que não há influência continental no processo, uma vez que o tipo de drenagem do rio em questão é uma drenagem que acontece do interior do continente para o oceano, e a alternativa B aponta que a drenagem é do tipo endorreica, ou seja, o tipo de drenagem que o rio corre para o interior, tem seu curso orientado para o interior. Alternativa C. Além de haver nesse sistema deltaico uma característica carga detrítica fina, que praticamente excede a capacidade do rio de transportar material erodido e carregado, a modificação verificada foi ampliada pela ocupação antrópica, influenciando o regime deposicional. Alternativa D. O delta é resultante de mudanças climáticas provocadas pela ação humana na exploração de recursos no Golfo Chinês, nas estações mais quentes e chuvosas, ocasionando a retração da foz e o rebaixamento dos níveis das marés, com o aparecimento dos bancos de areia sobressalentes. Alternativa E. As modificações no delta devem-se ao fato de que a região caracteriza-se como um sistema lacustre, ou seja, um sistema de lago, onde a acumulação de matéria orgânica decorrente das inundações provocadas pela construção da barragem da usina de Três Gargantas. Temos então que o rio Huanghe é um rio do tipo de drenagem exorreica, em que a drenagem é orientada do interior do continente para o mar, em específico, Oceano Pacífico. Retomando então, os rios endorreicos apresentam sua drenagem para o interior, desembocando em lagos e outros rios, em afluentes e subafluentes. Com a informação que acabamos de citar, eliminamos então a alternativa A e a alternativa B. Apresentamos aqui outros elementos para que possamos caminhar em direção à nossa resposta. Como observamos a evolução da paisagem através das imagens, a primeira de 1979 e a segunda de 2000, o rio Huanghe, Rio Amarelo, apresenta alta densidade demográfica, um intenso processo
de urbanização verificado no longo desses 21 anos. A ocupação, então, se dá associada diretamente aos sedimentos do tipo loess, sedimentos transportados pela erosão eólica e carreados pelas águas dos rios, sobretudo do rio Ranho em questão, fertilizando esse solo. Também observamos que o rio Ranho apresenta meandros, ou seja, traçados que acabam por reduzir a capacidade de transporte dos sedimentos. Essa redução da capacidade de transporte dos sedimentos contribui para a formação e ampliação do delta, contribuindo assim para o consequente aumento da ocupação e uso do solo na região, como observamos na imagem de 2000, com o aumento da formação do delta. É importante notarmos que o período em questão, 1979, então passamos já para a década de 80, é marcado pelo intenso desenvolvimento econômico chinês, com forte investimento na industrialização e consequente aumento da urbanização, como verificamos na imagem. A ocupação também é marcada pelo desmatamento, resultando na exposição do solo e facilitando o processo de lixiviação, no qual veremos. O processo de lixiviação se dá através da dissolução e remoção dos materiais constituintes das rochas e solos, muito intensificados por conta da redução da cobertura vegetal. Esse processo de lixiviação, ou seja, o aumento da deposição de sedimentos, sobretudo sedimentos mais grossos, implica o assoreamento dos rios, enquanto que os sedimentos mais finos são transportados pela água, ampliando assim o processo de sedimentação na foz, no delta do rio Ranho, aumentando sua área. Com todos os elementos expostos, chegamos então à nossa alternativa correta, a alternativa C, que nos aponta que além de haver nesse sistema deltaico uma característica detrítica fina, que praticamente excede a capacidade do rio transportar o material erodido e carregado, a modificação verificada na imagem de 79 para 2000 foi ampliada pela ocupação antrópica, influenciando o regime deposicional. Já respondida a nossa questão, vamos recapitular os tipos de foz que existem. A foz do tipo delta, em questão, do rio Ranho, em que um canal, no momento de sua foz, apresenta ramificações ou leques, muito por conta dos acúmulos de sedimentos. É comum em rios de planície. A foz do tipo estuário, rios que apresentam apenas um canal em sua foz e que não encontram obstáculos oriundos da deposição de sedimentos. Como último exemplo, temos a foz mista. Nosso exemplo, o rio Amazonas, e que sua foz apresenta o tipo delta e o tipo estuário. Bom estudo e até mais!